Bom dia, pessoal! Hoje, na nossa aula de língua portuguesa, nós vamos continuar a falar sobre os graus do adjetivo. Como nós já sabemos, o adjetivo é a palavra que dá a característica para o substantivo. E esses adjetivos, gente, eles podem ser apresentados de maneira para indicar a comparação, para intensificar as características. Então, aqui na questão número 1, nós temos aí uma cena em que o Narciso observa o próprio reflexo dele na água. Depois que você observar, você vai ler as 3 fases que acompanham a cena. Então, vamos lá? Na primeira fase, está dizendo o seguinte: Narciso está mais pálido que seu reflexo. Na segunda, Narciso está tão pálido quanto seu reflexo. E na terceira, Narciso está menos pálido que seu reflexo. Gente, eu falei fases, mas é frases, tá? Desculpa. Então, pessoal, essas frases aí, elas estão referindo-se ao quê? Sobre a palidez do Narciso, certo? Só que na primeira frase falou o seguinte, que ele está mais pálido que o reflexo dele. Já na segunda, falou que ele está tão pálido quanto o seu reflexo. E na terceira, o Narciso está menos pálido. Então, nós podemos observar, gente, que nas 3 frases foram utilizadas os graus do adjetivo, né? E aqui foi utilizado o quê? O comparativo de superioridade, o comparativo de igualdade e o de inferioridade. Vamos lembrar cada um deles? No caso aí do primeiro, gente, mais pálido, superioridade, não é? No segundo, está tão pálido quanto, ou seja, igualou. Então, igualdade. E o terceiro, menos pálido que seu reflexo, ou seja, menos inferioridade. Letra A, gente, nas frases, a cor de Narciso, ela é comparada à cor do seu reflexo. Vocês vão circular aí nesses 3 pontinhos aí, na frase, tá bom? Circula na frase o adjetivo que foi usado para comparar. Qual foi as características aí? A característica apresentada em cada uma dessas frases para indicar a cor ali do Narciso. Qual é, gente? A palavrinha. Numere os quadrinhos de acordo com as frases acima. Então, preste atenção. Aqui, pessoal, nós temos 3 frases aí para indicar, certo? Então, você vai usar 1, 2 ou 3 para indicar aqui, gente, ó. Letra B. Qual dessas frases indica que o Narciso e seu reflexo são iguais na cor? 1, 2 ou 3? Qual desses indica que a palidez de Narciso é inferior à palidez do reflexo? Qual desses aí indica que a palidez do Narciso é superior à palidez do reflexo? 1, 2 ou 3? E com base na atividade anterior, essa da letra B, você vai sublinhar a frase que corresponde corretamente à cena. Qual é a frase, gente, que corresponde à cena? Lá na cena, nós podemos observar que Narciso está olhando o seu reflexo, certo? Só que, qual é a frase que melhor se adequa aí no que a gente pode observar? Que ele está mais pálido que o reflexo dele na água? Que ele está tão pálido quanto o reflexo dele? Os dois estão iguais? Ou que o Narciso está menos pálido do que o reflexo dele na água? Ou seja, o reflexo dele está mais pálido do que ele está apresentando. Qual é? Achou a resposta? Sublinha ela aí para mim, por favor. Agora vamos para a letra D. As palavras da coluna da esquerda, elas geralmente são usadas em uma frase de comparação. Ligue essas palavras.
de acordo com o grau, certo? Quando eu utilizo tão quanto, quando eu quero falar assim, ó, essa caneta é tão fina quanto a outra. Tão quanto significa o quê? Superioridade, igualdade ou inferioridade? Mais do que ou mais que. É superioridade, inferioridade ou igualdade? Por que que o do está entre parênteses, pessoal? O do está entre parênteses aqui na letra D porque ele não é obrigatório usar, certo? Lembra quando a gente fala mais do que ou mais que, certo? Por exemplo, essa camisa é mais bonita que a outra. Ou eu posso utilizar essa camisa é mais bonita do que a outra, certo? Bom, menos do que superioridade, igualdade ou inferioridade? Bom, pessoal, nós dizemos que o adjetivo usado para comparar duas características de um mesmo ser está no grau comparativo, certo? Há 3 graus comparativos: o de igualdade, superioridade e de inferioridade. O de igualdade é quando eu igualo, eu dou características que são iguais tanto para um quanto para outro. De superioridade, eu faço o quê, pessoal? Eu sempre refiro que algo é mais que outro. E de inferioridade é quando algo é menos que outra coisa. Em uma comparação, os adjetivos bom, mal, grande e pequeno se comportam de um jeito particular. Por exemplo, mais bom não existe, então eu preciso trocar o mais bom por melhor. Por exemplo, esse time é melhor que aquele. Mais mal existe? Não, nós chamamos de pior. Mais grande, maior. Mais pequeno, menor. Então, gente, esses graus aí, eles são o quê? Trocados por outras palavras, certo? Isso acontece, gente, por causa do quê? Da influência da forma como que se faz a comparação. Então, por exemplo, eu não posso chegar em alguém e falar: nossa, aquele livro é mais bom que o outro. Não dá uma concordância legal. Então, a gente tira o mais bom e fica melhor. Leia as frases a seguir que indicam o estado físico do personagem. Sobre o Narciso, lá da página anterior. Narciso estava cansado. Narciso estava muito cansado. Narciso estava cansadíssimo. Qual desses aí, gente, é usado para caracterizar o estado de Narciso? Que estado, tia? Ele estava cansado, muito cansado, cansadíssimo. Qual desses vocês acham que mais se adequa? Bom, contorne as frases em que o adjetivo indica o estado da forma mais intensa, com mais força. Qual dessas palavrinhas aí está dizendo com mais intensidade? Cansado, muito cansado ou cansadíssimo? Vocês vão circular aí o que indica o estado de mais intensidade, com mais força. Se eu chegar e falar assim: nossa, hoje estou cansada. Agora, se eu falo: nossa, hoje eu estou muito cansada. Falei com mais intensidade. Nossa, hoje eu estou cansadíssima. Então, as duas palavrinhas que mais indicam ali intensidade são o quê? Muito cansado e cansadíssimo, certo? Então é isso, pessoal, nossa tarefinha de hoje de língua portuguesa. Leiam também o que nós já aprendemos, é muito importante você ler, tá? Beijos e até mais. Fico aguardando a tarefinha de vocês.